quero saber, o meu amigo Matheus Medeiros, sobre o Botafogo, que está todo mundo esperando o Botafogo anunciar alguma coisa sobre treinador. O Botafogo está atrás de treinador ou não está atrás de treinador? Porque já tem opções, porque não se fala nem em nomes, né? Em possibilidades. Me conta essa aí. Bom, o Botafogo tem algumas atualizações, ainda não é o que o torcedor queria, né, de virar aqui e falar que já está fechado, ou que tem proposta oficial, mas o que eu posso dizer aqui é o seguinte, o Botafogo encerrou ontem as entrevistas para trazer o seu treinador, né? O John Textor faz isso, né? Ele faz entrevistas com cada um, e agora estamos no seguinte status, Ilan. O John Textor está analisando tudo de entrevista que ele fez e ele deve tomar a decisão aí nos próximos dias, acredito eu, até domingo, o John Textor já deve ter o seu alvo. Um deles é o Vasco Matos, que já saiu, mas eu acho que ele corre por fora. A inexperiência do Vasco Matos acaba contando negativamente. Apesar dele ser considerado um bom treinador, está fazendo história lá no Santa Clara, o Botafogo é um time que tem uma pressão muito grande, o Santa Clara não. Então esse é um ponto que acaba jogando negativamente a favor do Vasco Matos. E o que eu soube é que o Botafogo tem, além do Vasco Matos, mais 2 nomes na mesa para o John Textor depois das entrevistas. Né, os nomes ainda estão mantidos em sigilo, mas o que eu posso trazer aqui é o seguinte, não é brasileiro, são 2 treinadores estrangeiros e não é português. O único português é o Vasco Matos. Então agora está nas mãos do John Textor e, diferentemente do Vasco Matos, esses outros 2 nomes são nomes bem experientes, nomes que já figuraram aí em grandes centros, digamos assim, de clubes de ponta. Vamos aguardar aí a decisão do John. Então não é todo mundo na mesma linha, né? Você tem o Vasco Matos, que é um técnico jovem, e tem essas 2 opções de treinadores mais experientes. Será que eles têm o mesmo estilo, pelo menos? O mesmo estilo eles têm, sim, né? São treinadores que já foram provados aí em grandes centros. Treinadores ofensivos, ele gosta de repetir aquela coisa do Botafogo Way, né? Passes curtos, né? Jogadores muito próximos, pressão alta, marcação lá na frente. Um estilo ali bem próprio do John Textor de querer um treinador. E sobre aquele papo que a gente estava tendo ontem, sobre o DNA, esse processo de entrevista é muito importante. Porque não é a escolha do treinador o que apareceu aqui para mim, o que eu achei que é melhor. É um processo de entrevistas que o John Textor fez com nomes que vão se adequar ao estilo de jogo do Botafogo, que vão saber trabalhar com o elenco do Botafogo. No final das contas, eu acredito que todos os clubes brasileiros, antes de contratar o treinador, deveriam fazer entrevistas para você entender se esse cara está de acordo com o clube, se esse cara consegue entender o DNA, se ele está a fim de trabalhar com o elenco e não sair escolhendo por escolher. É um dos maiores problemas do nosso futebol, inclusive. Essa troca, essa rotatividade de treinadores que acontece o tempo inteiro aqui no futebol brasileiro e que já faz parte da nossa cultura, muitas vezes ela é feita por quê? Porque as escolhas são mal feitas. Então, o processo de entrevista do John Textor também tem que ser elogiado, na minha visão. Matheus Medeiros, o Botafogo está atrás de quem? Também de reforço? Tem alguma novidade em relação à possibilidade de contratações? Tem, eu não sei se a Raíza ainda está ainda com a gente aqui, né? Hoje ela sim. trouxe uma informação aí, né, em primeira mão, a Raíza, sobre o lateral esquerdo Ramon, né, do Olympiacos, cria do Flamengo. O Botafogo hoje tem o Alex Telles como dono da posição na lateral esquerda e tem um cuiabano que vem tendo muitas sondagens para sair do clube. O cuiabano, o Botafogo adquiriu ele do Grêmio, né, por 9 milhões de reais e vem agora recebendo sinalizações para vender por muito mais. Então existe aí talvez uma possibilidade de, em breve, uma saída do cuiabano, nada de proposta oficial ainda, mas sondagens. E caso o cuiabano saia, o Botafogo vai precisar repor, né? Já que o Marçal não teve o contrato renovado e o Hugo, lateral esquerdo, foi emprestado ao Vitória. Então o Botafogo está de olho aí, a Raíza pode até falar um pouquinho mais também, apesar de eu achar que o Internacional chegou primeiro e talvez acabe levando. Realmente o Internacional chegou primeiro, né, nessa tentativa pelo Ramon, que foi inclusive revelado na base do Flamengo. O Botafogo procurou o Ramon, o staff do Ramon nos últimos dias, e é uma situação que tem a ver também com essa possível saída do cuiabano. Existem algumas conversas em andamento em relação ao cuiabano, e o Botafogo foi atrás do Ramon até para tentar atrapalhar ou atrasar um pouco essa resolução da situação dele com o Internacional, justamente para que, caso o cuiabano seja realmente vendido,
o que está bem aberto a essa possibilidade, o Ramon seria essa opção aí para o Botafogo. Só que o Ramon tem essas conversas com o Internacional, já são conversas que estão adiantadas, e o Inter soube da chegada do Botafogo, da procura do Botafogo, e agora tenta acelerar as tratativas para conseguir confirmar o Ramon. Foi um pedido do técnico Roger Machado. O Ramon disputou o Campeonato Brasileiro com a camisa do Cuiabá, foi bem no Campeonato Brasileiro, teve 46 partidas, teve 4 assistências, marcou um gol, se não me engano, teve uma boa participação no Brasileirão, é novo, tem 23 anos, e tem chamado a atenção aí do mercado, viu? Uma aqui também para falar sobre o Danilo, eu vi que o Papa comentou sobre essa situação do Danilo, ele vai rescindir o contrato com a Juventus agora, deve ser anunciado no máximo até segunda, terça-feira. Existe um cuidado, porque o Danilo é um cara que é ídolo do clube, era um dos capitães da equipe, tem muito respeito lá, e a Juventus tem um jogo importantíssimo nesse final de semana. Então essa situação do Danilo, essa rescisão de contrato, ela vai ser confirmada no início da próxima semana. Fala aí, Papo. Informação aqui, hein? Segundo aí o pessoal tá passando aqui, Caê Mota, Danilo acertou com o Flamengo, tá? Notícia agora, nesse minuto, Caê Mota do Globo Esporte, Danilo e Flamengo acertaram. Não, já tinha acertado. Aí que tá a questão. A Raíza tá falando isso há um tempão, é verdade, é verdade. Não, mas então tá virando rotina, né?